Olá, e hoje eu vou tirar a terrível dúvida dos noivos sobre o que é uma assessoria, um cerimonial e um cerimonialista para casamentos. Bom, vamos lá. Assessoria, eu preciso gravar um vídeo separado falando sobre esse tema, porque é um tema bastante complexo. Na verdade, é o primeiro serviço, né, que os noivos podem contratar quando pensam em se casar. A assessoria, em termos gerais, ela é responsável pelo planejamento, né? Os noivos não sabem por onde começar. A assessoria, ela trabalha nos preparativos, né, do grande dia. Datas, lista de convidados, orçamentos. Cada casamento tem suas disposições, suas necessidades, nas suas prerrogativas, né? Cada casal tem um planejamento para o seu casamento. O tipo de cerimônia, se haverá cerimônia e evento, os celebrantes, listar as prioridades, quanto tempo antes. Uma dica que eu dou bastante aqui para os meus noivos é que pelo menos um ano antes, para a gente poder planejar, organizar um casamento. O local, os fornecedores, né? A prioridade, né, de cada fornecedor. Por exemplo, um fotógrafo, ele faz um casamento por dia, né? Ele não tem como estar fisicamente em dois casamentos. Já o pessoal do buffet, da decoração, dos docinhos, eles podem fazer mais de um casamento por dia. Então, qual é a prioridade de você contratar um profissional e já reservar a data com ele? Comece pelos profissionais que vão trabalhar unicamente com você naquele dia e depois partam para os demais profissionais que você possa negociar. Contratos, preços, credibilidade no mercado, se a fotografia vai ter álbum, né? Se vai ter filmagem junto, sobre o buffet e a decoração, som, iluminação, doces, bolos, vestido, terno, acessórios, sobre as cores, né, das roupas. A gente participa muito de muitos congressos e workshops para saber a tendência, né, de cada ano, gravatas, sobre as lembrancinhas, né, sobre o dia da noiva. A assessoria, ela te ajuda, na verdade, a economizar. Ver sobre o casamento civil, as documentações, as necessidades que os noivos têm de fazer um site, né, para falar sobre os presentes, sobre a viagem, convidar os padrinhos, as daminhas, os padrinhos são figura bastante importante, né, para poder ajudar os noivos no grande dia. Daí vem o tempo de se cuidar, né, que a assessoria fala muito sobre isso, né, com relação aos padrinhos, com relação a emagrecer, né, às vezes, por exemplo, a noiva usa aparelhos, né, o noivo e quer cuidar dos dentes para chegar no dia, né, poder sorrir tranquilamente, a noiva quer colocar aplique no cabelo, pintar o cabelo, e aí, quando que deve ser feito isso, né? Sobre a lua de mel, sobre enxoval, ultimamente eu não vejo ninguém falando sobre enxoval, como é necessário, né? Antigamente o pessoal vinha com aquela caixa, né, que os pais davam para as noivas com enxoval, os meninos também, né? Hoje eu vejo assim um pouco de falta de preparação e informação com relação a isso. Os presentes, o topinho do bolo personalizado, se lá no local do evento precisa usar gerador ou não. Então, a assessoria é para isso. Eu estou aqui dando uma geral para vocês entenderem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre cada detalhe sobre isso, porque os assessores, na verdade, eles são como anjos da guarda, né? As assessoras, anjos da guarda, as fadas, madrinhas, que ajudam a tirar um pouco da pressão, né, dos noivos. Ajudam, por exemplo, a fazer as cobranças, né, aos fornecedores, aos serviços, né? Agora, tanto a assessora como a cerimonialista, elas precisam ter um bom relacionamento com os fornecedores e os prestadores de serviço. É muito importante que vocês peçam dicas, né, dependendo de cada região, sobre esse profissional. Bom, vamos lá. O cerimonial é um conjunto de procedimentos, protocolos e formalidades que deve ser seguido de maneira organizada e harmoniosa. Bonito isso, né? Então, em termos gerais, o cerimonial é tudo que acontece durante o casamento, os protocolos, né? Todas as ações, todas as atividades. E
Para cada evento, a gente precisa de um cerimonial, porque tem que ter regras, né? Tem que ter os protocolos, e para isso, quem faz isso é um profissional qualificado, personificado, que se faz necessário, né? Que chama cerimonialista. Então, o cerimonialista é o profissional responsável por fazer cumprir o cerimonial. O cerimonialista atua durante o cerimonial. Um cerimonial para nós é considerado um evento, né? Então tem noivos que falam assim, não, meu casamento vai ser simples. Tá, então o que que tem no seu casamento? Tem entradas? Os padrinhos vão entrar, a noiva vai entrar, o noivo vai entrar, os pais vão entrar, tem daminhas, tem pajens, tem. Então, são protocolos. Então, ele já não é simples mais. O que seria um casamento simples? Eu vou fazer um jantar em casa, é uma coisa bem íntima mesmo, e não vai haver nenhum tipo de protocolo, e aí nós vamos comemorar o nosso casamento. Isso seria simples, mas à medida do momento em que há protocolos, há cerimonial, há necessidade do cerimonialista, e deixa de ser um evento simples. Os noivos falam isso com a intenção de reverem, né, a questão do preço, do valor, e se faz necessário, né? Então, assim, a questão dos valores que são cobrados, em primeiro lugar, há-se a necessidade de fazer a reserva da data. Isso é para todos os profissionais, né, gente? Vocês têm que pesquisarem, se tiver a assessora, ela vai, né, comunicar isso a vocês sobre a necessidade da reserva da data. Reservando a data, e a gente vai trabalhando o restante com calma, né, sobre os detalhes. Bom, então, vendo-se a necessidade de ter um cerimonialista, o cerimonialista é o profissional que vai trabalhar no dia do casamento. Então, o assessor, a assessora, é a profissional que vai te ajudar a organizar o casamento. Vou casar, então vou contratar uma assessora que vai me indicar sobre tudo. Ou então, não, já estou praticamente com quase tudo organizado, eu quero uma pessoa que me ajude a coordenar o cerimonial, que é tudo que vai acontecer durante o dia do casamento, o grande dia, né? Aí esse sim é o papel do cerimonialista. Bom, qual é o papel do cerimonialista? Por isso que nós estamos gravando esse vídeo aqui, em termos gerais, que eu explico isso muito, né, para as noivas e para os noivos. Eu gosto de fazer uma reunião com antecedência, para a gente se conhecer e começar aí o nosso trabalho, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, a questão do tipo de casamento. É um casamento interno? É um casamento externo? Qual é o local do casamento? Vai haver cerimônia, digo, na igreja? Ou será tudo cerimônia e evento no mesmo local? Haverá evento ou só cerimônia? Ou os dois no mesmo local? Então, a gente precisa entender sobre se o casamento é interno e se ele é externo, o que muda para tudo, para todos os profissionais, inclusive decoração, cerimonialista, fotógrafos, né? Enfim. E sobre o celebrante, quem vai celebrar o casamento? Tem uma pessoa específica, um representante religioso, um padre, um pastor, né, uma pessoa da religião espírita, alguém que tenha, né, esse título, que possa fazê-lo, e também no momento da celebração, alguém mais vai participar, tipo uma pessoa querida, um ente querido, que vai poder participar disso e falar. Bom, enfim, então nós fazemos uma reunião, né, com os noivos, nós cerimoniais, e explicamos, né, sobre a necessidade disso. Nós vamos conhecer a história dos noivos, o que é muito importante, né, como eles se conheceram, é necessário isso, não é porque nós vamos trabalhar só no dia que nós vamos chegar lá sem saber nada, né? Então nós precisamos ter toda essa intimidade, essa cumplicidade, né? Eu acho que não só nós, todos os profissionais que vão trabalhar no dia, afinal de contas, nós estamos lidando com emoções, né? Sobre a família, inclusive eu, particularmente, gosto de saber o nome dos pais, dos irmãos, quem é vivo, quem é separado, para colocar na disposição, né, do altar,
para saber como conduzir, gosto inclusive de chamá-los pelo nome no dia. Eu acho isso bastante, vamos dizer, íntimo na medida de que é necessário, né, para que eles se sintam à vontade, confiantes, né, e se sintam lisonjeados também, né, com aquele serviço prestado. O cerimonial, ele precisa saber sobre tudo que vai acontecer no dia, né, por exemplo, a igreja estará decorada? Qual é o tipo de decoração? Por quê? Disso vale tudo, né, para a gente saber como é que a gente vai conduzir a entrada dos convidados, se ao lado das cadeiras, né, tem aquela linha de flores, ou se é só vaso, se a gente vai colocar os convidados para entrarem por fora, né, e na entrada dos padrinhos, a disposição de acordo com os vasos de decoração, aonde que a gente vai se posicionar para poder receber os convidados. É importante também que a gente entenda sobre as cores, né, por exemplo, qual a cor da gravata dos padrinhos e a cor do vestido das madrinhas, isso também faz com que a gente diferencie os, né, dos demais convidados. O cerimonial precisa saber do convite, né, sobre qual horário que o noivo marcou no convite, para que a gente organize o cerimonialista, né, todo o cerimonial, que hora que a gente tem que fechar as portas, abrir as portas, fazer as entradas, né, organizar para que sejam feitas as fotos, fazer as saídas, né, a gente também precisa entender sobre os protocolos do local. Por exemplo, se for na igreja, tem igreja que não permite entrada de plaquinhas, tem igreja que não permite os votos, tem igreja que não permite chuvas de arroz na saída, né? Enfim, então o cerimonialista precisa conhecer dos protocolos, precisa entrar em contato com o espaço, né? Se for um espaço externo, pode haver fogos na chegada, né? E até que hora é o horário de funcionamento, né? Para poder coordenar tudo que vai acontecer. A gente precisa entender também sobre as músicas. O cerimonialista precisa estar em contato com o pessoal, né, que vai tocar, se é uma banda, o que vai ter, né, quais os instrumentos que vão ter, fazer os protocolos, né, do cerimonial sobre, por exemplo, a música de entrada dos padrinhos, a música de entrada do noivo, a música de entrada da noiva. Então, juntamente com o pessoal da banda, né, isso é importante. O cerimonialista precisa também entender sobre o make-off. A propósito, eu tenho uma reivindicação muito grande, porque eu, como cerimonialista, acho que o cerimonialista tem que comparecer ao salão de beleza da noiva. Por quê? Porque quem estará lá será o fotógrafo, e eu, como fotógrafa, também entendo sobre isso. E acontece que, na hora de que termina a maquiagem, a noiva vai precisar se vestir. E é claro, né, que os salões até oferecem esse serviço como um mimo, né? Mas acho que não seja obrigação do salão vestir a noiva. Nem que tenha o dia da noiva. Eu acho que é papel mesmo do cerimonialista estar lá. Então isso é uma coisa que tem que ser combinada, né, combinado com a noiva. E também a questão do buquê, né, o cerimonialista. Eu, como fotógrafa, vejo muito, vamos fazer a foto final da noiva, né, concluindo no salão, que é o famoso make-off. Cadê o buquê? Não tem, o cerimonialista não trouxe, ou eles também jogam a responsabilidade, né, para o pessoal da decoração, ou os floristas, né, ou quem for responsável pelo buquê. Eu acho que esse papel de coordenar é um papel do cerimonialista, né, então o cerimonialista estará na igreja com antecedência, vendo todos os fornecedores, né, os serviços, por isso é bom, né, estar em equilíbrio com esse tipo de trabalho, né, ter um bom relacionamento, porque todos fazem um conjunto no dia do casamento, para poder colocar, né, o cravo, né, a lapela do noivo, para poder posicioná-lo, para poder receber os convidados. Tem convidados que levam presente para a igreja, né, ou dão lá na entrada no espaço. O cerimonialista está pronto, né, para poder guardar isso, poder coordenar as pessoas para que seja harmonioso, não sente todo mundo de um lado só, né. Nós fazemos também um ensaio alguns dias antes. Eu sei que muitas pessoas
que vêm de fora não será possível, né, estarem presentes no evento, mas a gente pode fazer todo um protocolo por escrito, em PDF, mandar para todo mundo, constando o nome, que eu acho isso muito delicado. Falando, né, cada papel, explicando que o lado direito da igreja é o lado do noivo, o lado esquerdo da igreja é o lado da noiva. Falando sobre os protocolos de entrada, né? Bom, o cerimonial cuida, né, no dia do casamento das alianças, né? Tem noivos que, por incrível que pareça, esquecem a aliança, ou deixam por conta de alguém que esquece também, ou na hora lá, cadê a aliança? Ninguém sabe com quem tá, né? Do buquê, porque a hora que a noiva chega, os fotógrafos, né, vão fazer as fotos, né, da hora que as portas se fecham, o cerimonialista fecha as portas, vai fazer a saída do carro, né, então ela já se posiciona a noiva com o pai ou quem estiver conduzindo, ou os pais, né, ou se for entrar sozinha mesmo, com o lado certo, né, de segurar o buquê. E a gente faz um roteiro, né, que aí agora eu vou falar sobre ele, sobre as entradas, né, que há-se muita dúvida, né, a respeito disso, quem entra com quem, sobre as regras, né, do que pode, do que não pode nas entradas, né, plaquinha, balões, essas coisas. A gente faz, né, um planejamento sobre o que eles vão falar, os votos, se for possível, né. Então, na entrada da igreja, eu já estudei muito a respeito disso, sobre o casamento religioso na igreja, principalmente no casamento católico. Havia-se uma tradição de que a noiva entrava do lado esquerdo do pai, ou de quem, né, vai conduzi-la, estou só representando, que é o lado do coração, onde, na verdade, a figura masculina, né, que estivesse conduzindo a noiva, seria sinônimo de proteção, onde empunharia sua espada e onde também ficaria livre com a mão direita para poder cumprimentar o noivo na entrega da noiva. Então, isso é um protocolo antigo que hoje em dia não usa-se mais em termos gerais. Hoje a noiva entra do lado direito, né, do pai ou de quem esteja. Na verdade, nós estamos visando com isso a facilidade dela levar o buquê e dela se diferenciar das demais mulheres que geralmente sentam do lado esquerdo. Enfim, são questões de protocolos, né, que a gente tem que discutir bastante com os noivos, que às vezes são tradicionalistas e querem permanecer, né, com os porquês, né, iniciais de todo o protocolo, rito cerimonial, né, cortejo, enfim. Bom, então, a noiva chega, fecham-se as portas, né, a princípio entraram o noivo, eu acho que o noivo deve ser o primeiro a adentrar a igreja, mesmo porque é interessante ele lá do altar receber toda essa emoção de ver os padrinhos entrando, né, existem cerimoniais que colocam os padrinhos primeiro, mas eu acho que fora a noiva, vamos dizer a verdade, o que é um casamento? A entrada da noiva, né? Todo mundo está projetado a aguardar aquele grande momento. Mas, desculpem, noivos que ficaram em segundo lugar, no momento da entrada de vocês, vocês terão um brilho. Então, em primeiro lugar, eu acho que se sintam os mais importantes até a chegada da noiva. Mas isso é só uma brincadeira que a gente faz, né? O casal tem papéis iguais, né, dentro do relacionamento, vamos dizer assim, em termos de valores, né, cada um com seus. Cada um com seu. Bom, enfim, então o noivo entra com a mãe, ou com quem seja que esteja representando, ou até com os pais mesmo, e depois é a entrada dos pais, né, a mãe do noivo pode entrar com o pai da noiva, ou a mãe do noivo, né, pode sair de novo para poder fazer novamente a entrada. E